Bom dia. Então, hoje, dando continuidade aí ao nosso tema de perda de carga, né? Hoje a gente vai ver a perda de carga localizada, né? Na aula passada a gente viu sobre a perda de carga, como a gente calculava, né? A perda de carga distribuída, que ela ocorre aí devido a dois princípios fundamentais, né? O primeiro era as tensões cisalhantes entre as camadas de fluidos, né? Que é predominante no escoamento laminar. E também devido ao choque entre as partículas de fluidos, né, e os vórtices criados, que é predominante aí no escoamento turbulento, né. A gente viu as fórmulas para calcular essa perda de carga, né. A gente viu a fórmula teórica principal, que é a fórmula universal, e a gente depois viu algumas fórmulas aí empíricas específicas para cada caso, tá? Então hoje a gente vai ver como que a gente calcula a perda de carga localizada, tá? Então, a perda de carga localizada ela ocorre em um ponto bem definido da tubulação, tá? Sempre que a gente tiver uma mudança do módulo ou da direção, né, da velocidade, tá? Ou uma conjunção dessas duas mudanças, tá? E por que a gente tem essa mudança, né? Coloquei aqui esses dois exemplos, né, de curvas, tá? Então, se a gente pensar, por exemplo, numa instalação predial, né, a gente não consegue fazer a distribuição de água dentro da casa com uma tubulação única reta. A gente tem que ficar fazendo curvas. A gente precisa de derivações, né, que a gente chama de T's. Enfim, a gente tem diversos acessórios, né, válvulas, a nossa torneira é um ponto de perda de carga localizada. A própria conexão entre duas tubulações, por mais perfeita que ela seja, ela vai ter uma protuberância ali da tubulação dentro na seção de escoamento, né, que vai causar uma pequena diferença da velocidade. Então a gente tem uma perda de carga na junção de tubulações e isso é uma necessidade do sistema. A gente não consegue fazer a, a distribuição de água com uma única tubulação. A gente precisa desses acessórios aí, tanto devido ao traçado da tubulação, né, como também alguns elementos aí de controle que são as válvulas, que a gente vai dar uma olhadinha aí, tá? Então, sempre que a gente tiver qualquer tipo de mudança da direção ou da intensidade da velocidade, a gente vai ter uma perda de carga localizada, tá? É óbvio, né? Quanto mais brusca for essa mudança, maior vai ser essa perda, tá? Então, aqui nos nossos dois exemplos dessas curvas, tá? Essa aqui ela tem uma mudança, né, da direção da velocidade bem suave, tá? Então ela começa aqui na horizontal e vai passando para a vertical suavemente. E essa outra aqui não, né? Ela já tem uma mudança um pouco mais brusca da direção da velocidade, tá? Então essa aqui tende a ter uma perda de carga localizada um pouquinho maior, tá? Então cada um desses acessórios aí, curvas, T's, válvulas, etc., cada um deles é ensaiado aí pelo fabricante, né? Então, fabricantes como a Tigre e a Manco aí, ou fabricantes de válvulas mais famosos como a Barbará, eles têm laboratórios, né, para fazer ensaios e aí eles conseguem definir quanto de perda de carga localizada cada um desses acessórios tem, tá? De forma geral, a gente pode calcular a perda de carga através dessa fórmula aqui, tá? Então, ela é um coeficiente de perda localizada, tá? Que depende do acessório, que aí a gente pode obter com o fabricante, ou também a gente tem algumas tabelas de referência aí para cada um dos acessórios, né? Dependendo do livro que você utilizar, esse valor vai variar um pouquinho, tá? Multiplicado aqui pela parcela cinética do sistema, tá? Então, a gente usa essa equação aqui, tá? Se eu tenho uma situação de alargamento ou de estreitamento, né, onde eu tenho uma mudança do diâmetro da tubulação, ou seja, eu vou ter uma velocidade diferente nesse acessório, né, tanto de montante quanto de jusante, eu sempre uso
a velocidade da maior seção, tá? Normalmente, o K aqui desse acessório ele é obtido com a velocidade da maior seção. A não ser que seja dito o contrário, né? Costuma-se usar a velocidade da menor seção, né? Ou seja, a maior velocidade. Bom, esse desenho aqui representa graficamente o que a perda de carga localizada provoca no nosso sistema, tá? Então, eu tenho aqui um reservatório aberto, né? Transportando água aqui nessa tubulação e aqui no meio eu tenho uma válvula, tá? Então, eu tenho aqui a minha parcela de energia potencial, a parcela de energia de pressão. Aqui no topo do reservatório, né, a gente considera a carga cinética igual a zero, né? Então, eu tenho a minha linha energética aqui, e aí a hora que entra na tubulação, eu tenho aqui já a minha carga cinética, né? E aí eu tenho a minha linha piezométrica em azul e a minha linha de energia em vermelho, né? Então, conforme a água vai escoando pela tubulação, eu tenho a minha perda de carga distribuída, né? Então, tanto a minha linha de energia quanto a minha linha piezométrica, ela vai caindo com uma certa declividade, tá? Quando eu chego aqui na minha válvula, eu tenho uma perda brusca de energia, que é a perda localizada, tá? Então, a hora que eu chego num acessório aqui, eu tenho esse degrau aqui que representa a perda de carga localizada, tá? Então, sempre que eu tiver um acessório, eu vou ter esse degrau aqui, tanto na minha linha de energia, né, quanto na minha linha piezométrica, tá? E aí, a partir daí, a minha linha piezométrica e a minha linha de energia volta a ter uma declividade constante, né, devido à perda distribuída aqui nesse trecho de tubulação, tá? Então, graficamente, né, a gente tem essa perda localizada causando esse desnível aqui pontual na minha linha piezométrica e na minha linha de energia, tá? E aí essa perda é calculada por essa equação geral, tá? Bom, um elemento bem interessante que a gente utiliza, né, que causa uma perda de carga localizada são as válvulas, tá? A gente tem diferentes tipos de válvulas aqui, né? Eu elenquei algumas delas, né? A borboleta, a gaveta, a esférica, a globa de retenção e a cônica, tá? Uma aula mais para frente a gente vai comentar um pouco mais detalhadamente para que cada uma delas serve, tá? Mas o interessante delas é que elas não têm um único K aqui, né? Dependendo de quanto ela está aberta ou fechada, né? Como mostra aqui esse gráfico, eu tenho uma maior ou menor perda de carga localizada, tá? Então ela não tem um valor fixo de K. Eu consigo variar e essa dinâmica que ela proporciona, né? Ela permite com que a gente trabalhe com diferentes vazões no mesmo sistema, tá? Então, apesar da perda de carga localizada ela ser ruim para o sistema, né? Sempre que eu estou perdendo energia, isso do ponto de vista econômico é ruim. Às vezes é interessante utilizar a válvula para provocar essa perda de carga localizada, porque permite uma maior flexibilidade do sistema. Então, se eu preciso operar num range de vazão grande, é interessante eu colocar essa válvula para provocar essa perda localizada, ao invés de, por exemplo, trabalhar com duas tubulações diferentes, tá? Economicamente, o uso da válvula é mais interessante, tá? Então, apesar de causar essa perda de energia, existem alguns casos aí que a gente precisa fazer essa perda de energia, tá? Bom, aqui eu coloquei um vídeo, né, para mostrar o que acontece dentro da tubulação, tá? Então aqui tem uma válvula sendo aberta, tá? Ela está parcialmente aberta e aí o escoamento vem normalmente na tubulação. Então vocês veem que as partículas elas estão bem ordenadas, né, em azul,
e a hora que ela passa pela válvula, elas começam a ficar totalmente sem uma trajetória definida, e exatamente na seção da válvula, a intensidade aumenta, né? Porque a seção de escoamento diminui. Então, eu tenho uma área para escoar a água menor, tá? Então, a velocidade sobe, tá? Então, esses pontinhos amarelos aí indicam uma velocidade maior. E depois as partículas ficam aí bem bagunçadas a trajetória delas, tá? Então, no caso aí, eu tenho a perda de carga localizada pelos dois motivos, né? Eu tenho uma mudança da intensidade da velocidade, né? Eu aumento a velocidade na seção de estrangulamento da válvula, depois eu diminuo ela na seção mais para frente, tá? E eu tenho também uma alteração momentânea ali da trajetória das partículas, tá? Então, eu tenho a perda de carga pelos dois motivos, tá? Então, esse seria o exemplo do que ocorre numa válvula borboleta. Aqui nesse outro vídeo, eu tenho o que acontece numa válvula globo, tá? A válvula globo ela é boa para um controle de vazão, mas ela causa uma perda de carga muito elevada, tá? Então, vocês podem ver aqui, o vídeo passou rápido, né? Mas vocês podem ver que as partículas chegam bem ordenadas aqui também, mas aí elas têm uma mudança brusca aqui na direção de escoamento, né? E tem uma mudança também muito brusca da intensidade, porque a seção que eu tenho disponível para o escoamento ela é muito pequena, tá? Eu vou passar aqui de novo, então a velocidade aumenta muito aqui nessa seção de passagem, tá? E aí depois a trajetória delas também fica bem desordenada, tá? Então, apesar da válvula globo ter as suas vantagens, ela provoca uma perda de carga muito elevada, tá? Então, se a gente for comparar ela com a borboleta, né, é óbvio que as mudanças aqui são mais bruscas do que na válvula borboleta. Então, a tendência é que elas tenham realmente a perda de carga um pouquinho mais elevada. Bom, como eu disse, né, o fabricante dos acessórios eles fornecem esses coeficientes para a gente, tá? Mas aqui tem tem essas duas tabelas aqui com algumas referências, né, do coeficiente de perda de carga localizada, tá? Todos os livros aí de hidráulica têm essas tabelas, tá? E esses valores podem variar um pouquinho aí de acordo com a referência que vocês utilizarem, tá? Bom, então a gente pode utilizar a equação geral, né, e utilizar aqui esse coeficiente de perda de carga para calcular a perda em cada um dos acessórios, mas a gente também pode utilizar o conceito de comprimento equivalente, tá? A ideia aqui é que, por exemplo, essa instalação aqui, cada um desses acessórios aqui, então eu tenho uma válvula de retenção, um cotovelo, válvula gaveta, outro cotovelo, uma válvula de pé. Então, cada um desses acessórios aqui, eu vou transformar num comprimento de tubo que provoque a mesma perda de carga que esse elemento, tá? Então, aqui nessa representação, se eu somar os trechos de tubulação que eu tenho aqui sem nenhum acessório, né, os trechos retos de tubulação, eu teria esse comprimento aqui real, tá? E aí eu posso transformar cada um desses elementos aqui num comprimento virtual, né? Então, a minha válvula de retenção, ela iria adicionar esse comprimento aqui à minha tubulação real, tá? A minha válvula gaveta, mais um outro trecho aqui, e assim por diante, tá? E aí, a hora que eu somo todos esses comprimentos aqui, eu tenho o comprimento equivalente da minha instalação, tá? E aí, ao invés de utilizar a fórmula geral lá, né, kV ao quadrado sobre 2G, eu posso utilizar esse comprimento total equivalente aqui e utilizar uma fórmula de perda de carga da minha escolha, né? Então, eu posso utilizar a fórmula universal, fórmula de Hazen-Williams, fórmula de Fair-Ripple, enfim, qualquer uma que eu quiser, tá? E que atenda às características do sistema, né? Então, a ideia aqui é tentar facilitar um pouquinho o cálculo, né? Reduzir o número de cálculos que a gente precisa fazer.
Aqui a gente olha numa tabela, né, os comprimentos de referência, faz a soma e calcula uma única perda de carga distribuída. Tá? No outro caso, né, a gente vai ter que calcular a perda distribuída e a perda localizada em cada um dos acessórios. Tá? Então, a ideia aqui é tentar facilitar um pouquinho. Tá? Esses valores de comprimento equivalentes aqui, a gente também tem tabelas para cada tipo de material da tubulação e para vários diâmetros, né? Porque a gente precisa converter esse acessório aqui para minha tubulação de referência, né? Então, se eu estou trabalhando, por exemplo, com uma tubulação de PVC de 100 milímetros, eu preciso transformar esse acessório aqui numa tubulação de PVC de 100 milímetros. Não adianta eu transformar ele numa tubulação de PVC de 200 milímetros, por exemplo. Tá? Vai complicar o meu cálculo. Tá? Então, a gente utiliza uma tabela e transforma todos eles para as mesmas características dessa tubulação de referência. Então, como eu disse aqui, né, é interessante quando a instalação tem muitos acessórios. Tá? Uma observação aqui que deve ser feita, né, é que existem instalações muito grandes, tá? Então, existem aí tubulações de captação de água e de distribuição de água, né, que tem aí 30, 50 quilômetros de comprimento, tá? E aí uma tubulação dessa extensão ela vai ter muitos acessórios aí ao longo do seu caminho, tá? Então, uma referência prática que é utilizada é que quando o comprimento da nossa tubulação, esse comprimento L aqui, for maior que 4.000 vezes o diâmetro, a gente costuma desprezar essas perdas localizadas. Tá? Por quê? Essas perdas vão ter um impacto relativamente pequeno quando comparadas às perdas distribuídas, tá? E porque normalmente também um sistema desse porte a gente vai utilizar aí alguns fatores de segurança, tá? E aí essas perdas adicionais localizadas vão entrar nesse valor, tá? Então uma referência prática é que quando essa tubulação é muito extensa relativamente ao seu diâmetro, a gente despreza essas perdas localizadas, tá? Bom, e aqui para finalizar, né, eu coloquei como exemplo, né, uma tabela dos comprimentos equivalentes para tubulações de PVC. Tá? Então, no caso aqui, no exemplo, né, vamos pegar um elemento aqui, o primeiro, né, que seria a válvula de retenção. Eu olho aqui, né, válvula de retenção. Essa tabela me fornece dois tipos, né, do tipo leve e do tipo pesado. Eu venho aqui até a linha do diâmetro que eu quero. Tá? Eu tinha comentado 100 milímetros, né? Seria a referência aqui de 4 polegadas. Eu venho e olho qual que seria o comprimento equivalente. Tá? Então, uma válvula de retenção leve, ela equivale a 10,4 metros de uma tubulação de PVC de 100 milímetros. Tá? Então, se eu tiver o comprimento total, é só eu ir somando os valores aqui desses comprimentos equivalentes dos meus acessórios. Tá? E aí, no fim, eu calculo a perda de carga total do sistema, já computada e a distribuída com a localizada. Tá? Bom, na próxima aula a gente vai fazer um exercício aí para calcular, utilizando aí as equações de perda de carga distribuída e localizada, para tentar fixar e entender aí como que a gente utiliza essas tabelas aí, beleza? Então por hoje é isso.